É o quinto ano seguido que Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam na Copa do Brasil. O confronto está empatado em 2-2. Então, chegou a hora de desempatar e ver quem é que vai seguir para a semifinal e vai enfrentar o vencedor de Bahia ou Grêmio. O confronto também está empatado por lá. O que taticamente esse duelo vai trazer para a gente? Quais são as novidades em relação à semana passada? O que a gente pode falar sobre a parte tática desse confronto que vai acontecer na Arena da Baixada hoje, quarta-feira, às 9h30. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quando rodar a vinheta, você vai já deixar o seu like. Se você não for inscrito nesse canal, você vai se inscrever no canal. E aí, a gente vai falar sobre todos os detalhes táticos desse grande duelo lá em Curitiba. E aí, vamos falar de tática? Bom, antes da gente seguir, preciso deixar um recado bem importante para vocês. A gente, é claro, vai falar aqui sobre os sistemas táticos das duas equipes. E você que está aqui no canal falando de tático, gosta desse tipo de assunto, gosta desse tema. Então, cada sistema tático tem as suas vantagens e as suas vulnerabilidades eventuais, né? Para você poder conhecer mais sobre cada um dos sistemas, você vai clicar no link que está na descrição e vai adquirir esse curso aqui, ó, Sistemas Táticos, lá do Laboratório do Futebol. Aprenda os sistemas táticos e entenda o que está por trás das estratégias dos treinadores. De 497 por 97, tá? Para você que está vendo esse vídeo, você vai acessar o link aqui na descrição e vai adquirir o seu curso Sistemas Táticos, que você vai ficar sabendo de tudo sobre todos os sistemas táticos: 4-4-2, 4-1-3-2, 4-2-3-1, 5-3-2, 4-3-1, 3-5-2, tá bom? Então, beleza, fechou. Vale a pena, recomendo demais. Clica no link da descrição e adquira o seu custo-benefício assim maravilhoso. Fechou? Bom, então o recado foi dado. Vamos seguir com a nossa análise tática pré-jogo. Então, o que eu resolvi trazer hoje? Buscar algumas novidades, buscar algumas alternativas, buscar algumas situações em que a gente possa entender, especialmente em relação a como o Flamengo pode chegar às redes do goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Então hoje vai ser mais imagem, mais vídeo do que nunca. Vamos olhar rapidinho para as escalações e a gente vai partir para os vídeos e espero que vocês gostem. Vamos nessa. Bom, pessoal, eu imagino a escalação bem similar dos dois times. Acredito que, pelo fato do Flamengo ter uma vantagem, já ter um gol de vantagem, talvez o Sampaoli, pensando em ser um pouquinho mais cauteloso, escale o Thiago Maia ao invés do Vitor Hugo, para poder cuidar da transição defensiva, para poder cuidar dos contra-ataques, para poder ter mais pegada nessa marcação. O Thiago se notabiliza por ser um cara muito forte nesses desarmes, nessas abordagens todas defensivas, né? Tirando isso, Davi Luiz ou Léo Pereira talvez seja a grande dúvida. O Léo parece já estar recuperado, mas a gente não sabe, porque o Davi Luiz vem de boas atuações, vem se firmando e pode ser importante nessa partida, pela experiência também, uma partida fora de casa com muita pressão. Pedro ou Gabigol também é uma dúvida. Acredito que ele vai guardar o Gabigol para o segundo tempo, né? Voltando de lesão, então pode ser que ele guarde o Gabi para essa situação especial de fazer o facão, de atacar as costas da última linha, uma situação de segundo tempo. Em relação à escalação do Atlético Paranaense, imagino o técnico Wesley Carvalho mantendo também a mesma formação. Primeiro, ele já deu um sinal disso na escalação que ele promoveu no final de semana contra o Fortaleza, basicamente em reserva. Então, é um sinal de que ele vai usar os titulares na partida de hoje. Então, para mim está bem claro isso. E também ele parece ter ficado satisfeito com a atuação da equipe no Maracanã, apesar da derrota. O time conseguiu segurar o Flamengo por um bom tempo, acabou tomando o segundo gol numa situação de bola parada. Então, acho que ele imagina a mesma formação. Vamos ver se de repente ele vai trazer algum tipo de novidade. Eu coloquei o Vitor Bueno, como eu já tinha colocado no pré-jogo da partida da semana passada, do lado direito. A gente não sabe se ele vai manter isso ou não. No jogo do Maracanã ele trocou, né? O Canóbio foi mais para o lado direito e o Vitor Bueno veio para o lado esquerdo. Mas a formação vai ser essa, esse 3-4-2-1 que ele faz aí. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação que é essa estrutura aqui desse pentágono aí, né? Dessa marcação em bloco
bloco alto, bloco médio alto, né? De como que o Atlético Paranaense inicia a sua marcação, né? Só para relembrar que a gente falou sobre isso na semana passada e que eu vou tocar nisso de novo daqui a pouco com vocês, tá? Então, isso aqui é a estrutura usada no jogo contra o São Paulo, e para a gente reforçar que isso é recorrente, é um padrão, a gente também tem aqui essa mesma estrutura no jogo contra o Corinthians, tá? Então, o time marca assim. Então, eu falei isso com vocês no pré-jogo, quero reforçar, falei na semana passada no pré-jogo, quero reforçar, né? Sobre como eu entendo que o Flamengo pode conseguir vantagem construindo o jogo. O Flamengo quase não construiu o jogo de trás com o Atlético Paranaense subindo um pouco mais o bloco, como a gente viu aqui agora, porque o Atlético Paranaense fez o gol muito cedo. Então, o Atlético Paranaense baixou muito as linhas. Essa situação que a gente está vendo aqui agora nesse campinho, ela nem existiu no jogo do Maracanã. Não acredito num Atlético muito ousado, subindo muito bloco, né, com uma postura mais agressiva. Acredito num Atlético tentando pressionar, sendo bastante intenso nas abordagens, como já é de praxe do time, de uma certa forma, especialmente quando está em bloco baixo, bloco médio, especialmente nos corredores laterais. Mas pode ser que a gente encontre essa estrutura aqui. Por isso que eu coloquei ela aqui, para a gente poder dar uma olhadinha. Como é que eu acho que o Flamengo pode gerar vantagem com esses dois volantes aí. Então, essa formação dessa construção de 2-2, né? Ou de 2-4, se você incluir os dois laterais. Mas normalmente a gente fala do 2-2. Tô até tirando o Matheus Cunha, né? Não tô incluindo o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha vai ali, eventualmente, uma superioridade numérica. Mas seriam os dois zagueiros e os dois volantes. Esses dois volantes colocados ali, eles geram muita dúvida. Eles ficam nas costas dos dois meias e ficam nas costas dos dois volantes também. Inicialmente, acho que essa estrutura aí já é uma estrutura que já gera uma vantagem e o Flamengo pode conseguir progredir bem no campo de jogo a partir dessa estrutura, abrindo bem os laterais e conseguindo gerar essa dúvida com esses dois volantes aí colocados aí, como esse duplo pivô que a gente chama, e a partir dessa bola que vai entrar nos pivôs, ou melhor dizendo, nos volantes, eles vão conseguir distribuir esse jogo, vai haver liberdade, vai abrir espaço para poder achar o Ribeiro, para poder achar o Arrascaeta, achar o Pedro e assim por diante, tá bom? Vamos olhar agora para o vídeo, que eu acho que tem umas coisas bem interessantes que eu identifiquei nos últimos jogos, até no jogo contra o Flamengo mesmo, né? No jogo de ida no Maracanã, para a gente poder dar uma dissecada, tá bom? Então, vamos nessa. Então, pessoal, me chamou muito a atenção a forma como o Vojvoda consegue manipular essas linhas de 5. E o Fortaleza foi bem feliz, teve bastante chance, bastante finalização no jogo do último final de semana no Campeonato Brasileiro. Ah, Rafa, mas essa escalação aí do Atlético Paranaense, ela é o time reserva, mas aí não vale. Tem uma diferença em relação às peças, né? Tem um pouco menos de qualidade técnica, talvez não tenha o mesmo entrosamento. Mas é o mesmo time, né? É a mesma camisa, é o mesmo técnico, é a mesma estrutura, mesmíssima estrutura de 5-3-2 em bloco baixo, 5-4-1. Então, assim, dá pra gente falar em cima disso porque é o mesmo time, o mesmo técnico e a mesma estrutura, a mesma forma, o mesmo modelo de jogo, a mesma forma de se defender. Então, acho que dá pra fazer um paralelo, acho que dá pra fazer uma comparação. Concordam comigo? Então, vamos lá. Como eu já tinha falado, o Vojvoda foi muito bem em manipular esse tipo de marcação. Aqui tem algumas coisas que a gente já tinha falado no pré-jogo, né, do jogo da semana passada, e que eu vou reiterar com novas imagens, porque achei que o Fortaleza foi muito competente. Então, olha só. Conseguiu evoluir por essa região do campo, né? Tá aqui a linha de 5 bem desenhadinha aqui do Atlético Paranaense, né? E aí, trabalhou como? Com esse intervalo aqui entre os dois volantes, conseguiu jogar essa bola de fora para dentro. Lembra que eu falei que faltou um bocadinho isso no Flamengo no jogo da semana passada? É bem verdade que o Flamengo tomou um gol com 6 minutos, então o Atlético estava com um bloco mais baixo ainda. Mais gente nessas duas linhas, estava mais congestionado. Em tese, não vai estar tão congestionado assim, que o Atlético não vai estar com as linhas tão baixas como teve em boa parte do jogo do Maracanã. Isso aqui, para mim, é um contexto bem factível, tá? Bem possível. Então, olha só como é que jogar a poucos toques, usar esse apoio e usar terceiro homem para manipular esse movimento dos volantes e conseguir atacar o espaço que fica vulnerável, é a grande fórmula. Olha como é que o Hércules está sozinho aqui, olha o tamanho desse espaço que ficou aqui para o Hércules receber. E aí, é o que eu sempre falo, quando você tem um time jogando em 5-3-2, a frente da área muitas vezes pode ficar vulnerável. Na hora que esses três volantes se mexem de um lado para o outro, para poder estar mais próximo da zona da bola, se você consegue manipular essa marcação, roda a bola rápido, usa apoio, usa terceiro homem, joga poucos toques, movimenta essa bola rapidamente, você consegue
alcançar de uma forma rápida o espaço que está vazio ali, e foi isso que aconteceu aqui, né? Então, muito eficiente. Outra coisa que me chamou muita atenção, olha de novo a estrutura que eu tinha falado para vocês, que eu tinha comentado, né, que ela ia se repetir. Isso é um padrão do time do Atlético Paranaense, tá? E aí o Fortaleza sendo muito feliz em colocar os dois volantes, olha só, atrás dos dois volantes do Atlético Paranaense. Então, isso gera muita dúvida, porque os dois meias ficam na dúvida se baixam ou não, o volante não sabe se salta a pressão ou se não salta. Você fixa esses jogadores na região central do campo, né? E aí você consegue atacar por fora para depois jogar dentro. Então, muito eficiente. Se o Flamengo fizer isso, conseguir gerar esse tipo de situação aqui, vai conseguir progredir no campo de jogo. Isso é fato, gente. Então, olha só. O Hércules trouxe o volante para dentro, né? Trouxe a marcação para dentro, conseguiu jogar fora. E aí, quando essa bola vem para o corredor lateral, né? É muito importante fazer isso aqui que o Marinho fez. Sim, gente, isso aí é o Marinho mesmo, o ex-jogador do Flamengo que estreou nesse final de semana pela Fortaleza. Quando essa bola entra no corredor lateral aqui, para esse cara que vai receber essa bola que está com o pé na linha, amplitude, é muito interessante que ele faça isso que o Marinho fez. Joga essa bola rápido para quem já está fazendo essa ultrapassagem. Então, eu vejo muito, por exemplo, o Flamengo fazendo isso com o Everton Ribeiro, tendo esse cara aqui com o pé na linha, amplitude, e o Wesley ultrapassando. Pode muito bem acontecer isso. O Flamengo tem uma possibilidade de evoluir no campo de jogo a partir desse tipo de situação, tá? E aí jogar rápido, finalizar, né? Tudo isso é importante para poder conseguir machucar a equipe do Atlético Paranaense. Aqui mais uma situação que me chamou a atenção, deixa eu só ajeitar aqui a imagem pra gente. A linha do Atlético Paranaense aqui, a linha de 5, bem postada. De novo, você tem dois jogadores atrás dos volantes para gerar essa dúvida, para fixar essa marcação. E aí você tem um 2 contra 1 lá em cima, lá na tela, lá onde eu marquei, ó, um 2 contra 1 em cima do Kelvin, em cima do lateral. Isso deixa uma situação desconfortável, porque o zagueiro que está ali próximo do Kelvin também, aí fica na dúvida, será que eu tenho que cuidar desse 2 contra 1 aqui? Será que eu salto no volante? Ou será que eu fecho nesse 2 contra 1 aqui para poder não deixar o centroavante no mano a mano com o meu outro zagueiro aqui que está na região do corredor central? Então, esse tipo de situação incomoda, né? Então, o Flamengo pode e deve fazer isso num jogo dessa quarta-feira, tá? Vamos seguir. Então, olha só como é que conseguiu evoluir. E aí deu amplitude, e aí a partir dessa dúvida que gerou, o volante que estava por trás aqui conseguiu ficar sem marcação. E aí, muita coragem também dos jogadores do Fortaleza para encontrar esse passe, né? O Flamengo pecou um pouco nisso no jogo do Maracanã. Então, muita coragem para fazer esse passe entre linhas e já conseguir gerar esse tipo de situação aqui. Olha só como é que essa bola está descoberta. Ou seja, o portador da bola tem liberdade para poder pensar, para olhar para a profundidade, olhar para ver se tem algum tipo de vantagem. E olha o que acontece, ó. De novo, um atleta lá em amplitude, que é o Marinho de novo. Um outro atleta aqui do Fortaleza, fixando esses dois adversários, deixando eles em dúvida, né? Salto ou não salto? Administro ou não administro essa desvantagem, essa situação? E aí, o Fortaleza consegue fazer isso aqui, que eu acho que faltou também um pouquinho para o Flamengo, em boa parte do jogo, que é esse passe cavado, tentando explorar as costas da última linha. Então, essa é uma situação também que pode gerar vantagem para o Flamengo nesse jogo de hoje, tá? No caso, o Marinho acabou perdendo o gol. Roubar a bola rápido, né? Quando roubou a bola, atacar rápido, né? Jogar poucos toques. Você tem um time que, em via de regra, tá ali postado, se defendendo, sempre com muita gente atrás da linha da bola. Se você consegue, quando rouba a bola, jogar poucos toques e atacar esse time, você tem uma vantagem, né? Então, olha aqui o Fortaleza conseguindo roubar a bola, faz o giro, e aí não pensa duas vezes em termos de gerar essa bola aqui no apoio para o Galhardo, esse pivô aqui, e ele já faz o passe de primeira, né? Dinâmica de terceiro homem, aqui ó. Já achou aqui o terceiro homem, já evoluiu, já tocou rápido na bola de novo, já driblou e quase fez o gol. Então, também é uma boa situação que o Flamengo pode aproveitar, usar o Pedro nesse tipo de situação, né? Aqui de novo, essa questão de usar as costas dos volantes, manipular esse pentágono, né? Usar esse pentágono, essa forma como o Atlético Paranaense marca, ao seu favor, né? Manipular. Então, olha só como é que essa bola entra aqui, ó. E aí, na hora que a bola entra aqui, deixa eu até ajeitar aqui pra gente ver melhor. Na hora que essa bola entra aqui, o ponta que tá aqui, na hora que essa bola chegou pro meio-campista dele, pro volante, pro meia, ele já dominou, já girou, e ele tá sem marcação, tá com bola descoberta, como a gente chama na análise, né? Ele tem que romper nas costas do adversário, ele não pode deixar de romper. E é importante que o Flamengo tente fazer isso na partida de hoje no Maracanã. E aí já gera essa bola
na entrada da área. Olha só a situação de finalização. Quase que deu gol aqui, quase que deu. E aí vamos ver um pouquinho de lance de Flamengo e Atlético Paranaense semana passada, para a gente ver como é que o Flamengo não fez o que poderia ter feito, por exemplo. BH, craque, grande jogador, elogiado, grande partida, fez o gol da vitória. Mas aqui, por exemplo, ó, o Gerson recebe essa bola, ele tá com a bola descoberta, ele tá com liberdade e o BH tá andando para trás para dar amplitude para receber essa bola no pé. Não é no pé, é nas costas. Olha como é que a linha tá avançada, olha como é que a linha tá desarrumada, dando condição para ele não ficar em impedimento. Então, recebeu, seu meio-campista girou, é para romper. E aí o BH não faz isso. E aí o Flamengo não consegue obter aquela vantagem que a gente acabou de ver ali no lance do Fortaleza, né? Uma situação de muito menos vantagem, de cruzamento, bem menos vantajoso. Aqui o gol, né? O Atlético Paranaense permite em alguns momentos esse tipo de situação. O jogo contra o Fortaleza mesmo, eu acabei não separando, não mostrando para vocês, mas tem alguns lances de escanteio, o Fortaleza conseguindo botar a cabeça na bola, conseguindo finalizar, e o Atlético Paranaense pecando um pouco nesse tipo de jogada. Então, pode ser uma jogada que o Flamengo possa conseguir aproveitar de novo, tá? O Atlético Paranaense, em algumas situações, falha nesse tipo de jogada. E aí, caso o Atlético Paranaense suba um pouquinho o bloco, tente pressionar um pouquinho mais. Eu até mostrei esse vídeo aqui no pré-jogo da semana passada, é importante mostrar de novo para a gente entender como é que o Flamengo pode gerar as vantagens e manipular essa subida de bloco. O Canóbio sobe com muita energia, mas às vezes sobe com energia até demais. Fica fácil manipulá-lo com drible ou com passe e vencer essa pressão dele muitas vezes. Ó. Então, olha só isso aqui. Conseguindo ganhar as costas, evoluir. E isso aí que a gente viu agora foi a origem do gol que o Palmeiras fez lá na Arena da Baixada. Tá bom? Então aí algumas situações que eu acho que o Flamengo pode conseguir vantagem, pode conseguir chegar na baliza do adversário, pode conseguir incomodar o grande goleiro do Atlético Paranaense, grande goleiro Bento, goleiraço. Beleza? Então é isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, fui.